Depois de vários episódios tentando descobrir quem empurrou o Subaru daquela escada, finalmente temos a resposta. E não, provavelmente não foi quem você estava esperando, foi a Meilin. Mas, sinceramente, o mais interessante desse episódio nem é descobrir quem matou o Subaru, é entender porque ele decidiu não matar a Meilin quando finalmente teve a chance. Porque esse episódio mostra uma mudança muito importante no Subaru. Então hoje vamos falar sobre a revelação do assassino, a cena absurda da escada, a relação dele com a Han e principalmente sobre o que esse episódio mostra sobre a evolução do Subaru. O ReZero finalmente voltou para continuar todos aqueles mistérios que ficaram pendentes na primeira parte da temporada. E o episódio 12 já começa mostrando que o Subaru está muito mais determinado a entender o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo tem uma quantidade absurda de perguntas ainda sem resposta. Por que o Subaru continua sendo possuído? O que existe no topo da torre? E o que existe lá embaixo? O que aconteceu com as memórias dele? Como recuperar essas memórias? Por que essa tela continua aparecendo sem explicação? Porque o Reed agora consegue sair da sala do teste. E para completar, a Shaula recentemente começou a se transformar em um escorpião. Então sim, tem muito mistério para resolver e pouquíssimo tempo. E talvez por isso eu tenha sentido que esse episódio não avançou tanto na história. Mas o pouco que ele avançou valeu muito a pena. Principalmente porque finalmente resolvemos um dos grandes mistérios. Finalmente descobrimos quem matou o Subaru naquela cena. E olhando agora, a resposta estava escondida bem na nossa frente. A direção já tinha deixado algumas pistas. A câmera mostrava aquela cena de um ângulo bem baixo, como se estivéssemos vendo tudo pela perspectiva de alguém mais baixo. E até os passos do assassino lembravam bastante os da May. Muita gente já tinha percebido essa conexão. E agora veio a confirmação. Foi a May. Ela matou o Subaru. E o motivo é bem simples. E ao mesmo tempo extremamente perturbador. A May foi criada por feras demoníacas. Ela cresceu aprendendo que matar é uma forma normal de resolver os problemas. Para ela, matar não é necessariamente algo monstruoso. É simplesmente uma solução. E existe outro detalhe importante. A Meilin tinha uma ligação muito forte com a Elsa. Depois de tudo que aconteceu, ela passou a culpar o Subaru pela morte dela. E quando o Subaru perdeu as memórias, ela decidiu simplesmente eliminar o problema. Só que isso cria uma pergunta muito mais interessante. Por que o Subaru matou a Meilin enquanto estava possuído? E principalmente, quem está possuindo o Subaru? Esse mistério continua completamente em aberto. Outra parte que eu gostei bastante nesse episódio foi a relação do Subaru com a Han. O Subaru começa a perceber novamente o quanto a Emilia é importante para ele. Mesmo sem ter recuperado completamente as próprias memórias, os sentimentos continuam ali. E isso é interessante porque mostra que talvez a identidade do Subaru seja muito mais do que simplesmente aquilo que ele consegue lembrar. Só que a Han não consegue aceitar isso tão facilmente. Ela não quer acreditar que o Subaru esqueceu a Ren, e os dois acabam tendo aquela conversa. E o Subaru recebe um belo de um tapa da Han, mas depois disso ela finalmente decide acreditar nele. Acreditar que ele vai recuperar as memórias, que ele vai trazer a Ren de volta. E eu gostei muito dessa cena porque a Han deixa de ser mais um obstáculo para o Subaru. Ela volta a confiar nele. E isso é importante para o que acontece depois. Porque o episódio inteiro está falando sobre uma coisa, confiança. E é interessante comparar essa relação com a dinâmica do Subaru com a Beatriz, porque a sensação é completamente diferente. Com a Han existe conflito, existe frustração, existe aquela tensão emocional. Com a Beatriz existe muito mais uma sensação de carinho e conforto, principalmente quando ela percebe que o Subaru estava chorando lá naquela primeira cena do episódio. A reação dela muda completamente. E eu gosto muito desse contraste porque mostra como o Subaru construiu relações completamente diferentes com cada personagem. E isso vai ser extremamente importante na cena principal do episódio. Agora chegamos ao que, para mim, foi o ponto alto do episódio, a cena da escada. Quando eu vi o Subaru caindo novamente, por alguns segundos eu pensei, não é possível que ele fez a mesma coisa de novo, mas não, era um flashback. E logo depois finalmente descobrimos, na prática, quem estava por trás daquele assassinato. Era a Meilin, e o Subaru confronta ela. Só que existe algo muito interessante nessa conversa. A Meilin pergunta como ele pretende acabar com ela, porque para ela isso é mais lógico. Ela tentou matar o Subaru, então agora ele deveria matá-la.
É assim que ela entende o mundo. Só que o Subaru não pretende fazer isso. E isso deixa a Meili completamente confusa. Principalmente porque o Subaru começa a falar de coisas que ela não entende como ele poderia saber. E aí entra o livro dos mortos. O Subaru já leu o livro da Meili. Ele conhece detalhes extremamente íntimos da vida dela. Mas ela não sabe disso. Então para a Meili, é como se o Subaru estivesse entrando na cabeça dela. E isso torna aquela conversa ainda mais assustadora. Porque ele sabe coisas que ela nunca contou para ele. E então temos o flashback. A gente vê a história da Meili e da Elsa. No começo existia ódio, mas com o tempo a Elsa se tornou praticamente o mundo inteiro da Meili. A Meili começou a imitar a Elsa. O comportamento, a forma de agir, a maneira de enxergar o mundo. E agora que ela perdeu a pessoa que estava tentando imitar, o que sobra dela? E quando esse flashback termina, o Subaru havia se jogado para salvar a Meili. E aqui eu preciso falar. Que cena! O Subaru consegue se segurar praticamente apenas com o braço. Ele tá ficando forte. Finalmente o Subaru começou a subir na escala de poder. Mas para mim, o mais importante dessa sequência não é nem como ele conseguiu segurar a Meili, é o que aconteceu antes. Porque aparentemente o Subaru já sabia que a Meili era a pessoa que tinha matado ele anteriormente. E mesmo sabendo disso, ele decidiu criar um plano que não envolvesse matar ninguém. E isso é muito importante, porque ele sabe do que é capaz quando perde o controle. Ele lembra do que aconteceu quando estrangulou a Meili. Então dessa vez ele pensa à frente. Ele pede para Emília proteger a Meili. E reparem nisso, ele não pede simplesmente para Emília proteger ele. Ele pede para ela proteger a Meili dele mesmo. Porque o Subaru sabe que existe a possibilidade daquele outro Subaru assumir o controle novamente. Então, ele precisa de alguém ali. Alguém mais forte. Alguém capaz de impedir que ele faça alguma coisa da qual vai se arrepender. E isso é evolução. Porque durante boa parte de ReZero, o Subaru acreditava que precisava resolver tudo sozinho. Ele morria, voltava, tentava novamente, carregava tudo nas costas. Mas agora ele começa a perceber. Ele não precisa fazer tudo sozinho. E a situação com a Meili mostra isso na prática. Enquanto a situação com a Han mostra isso emocionalmente. Ele precisa recuperar as memórias, sim. Mas também precisa recuperar a confiança nas pessoas que sempre estiveram ao lado dele. E a Emília resume muito bem essa mudança quando ele diz que, de vez em quando, ele deveria deixar ela se preocupar mais com ele do que qualquer outra pessoa. E cara, a Emília é simplesmente incrível. E é por isso que eu acho que esse episódio é mais importante do que parece. Na superfície temos um mistério resolvido. Quem matou o Subaru? Foi a Meili. Mas por baixo disso existe uma história sobre confiança. Subaru e Han reconstruindo a relação, Subaru confiando na Emília, Emília acreditando na possibilidade de mudança da Meili, e a própria Meili descobrindo que talvez exista uma maneira diferente de viver. Ela aprendeu que matar era a solução. Agora alguém está mostrando para ela que não precisa ser assim. E talvez seja essa a maior vitória do Subaru nesse episódio. Ele não simplesmente sobreviveu, ele conseguiu salvar alguém que tentou matá-lo. Agora ainda temos um problema gigantesco, as memórias do Subaru, porque sinceramente ainda não sabemos praticamente nada. Existe a possibilidade de isso estar relacionado à torre. E sabemos que antes de perder as memórias, o Subaru estava lendo os livros dos mortos. Então existe uma possibilidade interessante. Será que os livros têm alguma relação com o que aconteceu com ele? Talvez. Ou talvez eu esteja viajando completamente. Porque a minha teoria é de que ele leu tantos livros que o cérebro simplesmente deu pane e expulsou todas as memórias. Mas parece que o próximo passo será ir até a biblioteca. E aparentemente, para derrotar o Reed, vamos precisar ler. No fim das contas, eu gostei bastante desse episódio. Não acho que ele tenha avançado tanto a história, mas ele resolveu um mistério importante. E principalmente, mostrou uma evolução muito interessante do Subaru. Para mim, os dois grandes destaques foram claramente Subaru e Han e Subaru e Meili. Agora que algumas dessas relações estão se reconstruindo, eu tenho a sensação de que os próximos episódios vão começar a ficar bem mais pesados. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês já tinham descoberto que a Meili era a assassina do Subaru? E o que vocês acharam da decisão do Subaru de salvar ela? Deixem aqui nos comentários.
Se você gostou da minha análise desse episódio de ReZero, deixe o like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos sobre animes por aqui, sempre compartilhando minhas opiniões, recomendações e tudo que mais me chamou a atenção em cada temporada. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.